Bem-vindos de volta a todos. Por mais de uma década, engenheiros têm diminuído os transistores que alimentam todo computador moderno, smartphone e centro de dados. Cada nova geração tem sido mais difícil de alcançar, empurrando os limites da física e dos materiais. Agora, a indústria de semicondutores está entrando em uma nova fase, chamada de Era dos 2 nanômetros. Isso significa que o tamanho do gate de um único transistor é próximo à largura de uma fita de DNA. A mudança não é apenas sobre fazer componentes menores, mas sobre redesenhar a própria forma do transistor. O design dominante por anos tem sido o transistor de efeito de campo com aletas, conhecido como FinFET. Ele permitiu que a corrente fluísse ao longo de uma aleta vertical fina, com o gate envolvendo 3 lados. Esse design substituiu os transistores planares chatos usados antes de 2011 e proporcionou excelente controle eletrostático. No entanto, à medida que os transistores atingiram escalas abaixo de 5 nanômetros, as aletas se tornaram muito estreitas para suportar corrente suficiente. O vazamento aumentou, o calor subiu e a precisão da fabricação não pôde mais ser mantida. Isso levou grupos de pesquisa a desenvolver uma nova estrutura chamada Transistor Gate All-Around, que envolve completamente o canal e proporciona um controle mais rigoroso sobre o fluxo de elétrons. Imagine uma pilha de nanofolhas dispostas como fitas finas. Cada folha forma um canal estreito através do qual a corrente viaja da fonte para o dreno. O material da comporta envolve cada folha, formando uma cobertura completa que melhora o controle elétrico. Como a comporta envolve todos os lados, as mudanças de voltagem agem de forma mais uniforme em todo o canal, reduzindo o vazamento e permitindo menor consumo de energia. Na geração de 2 nanômetros, múltiplas nanofolhas podem ser empilhadas verticalmente dentro de um único transistor para aumentar a corrente de acionamento sem expandir a área. A geometria dessas nanofolhas representa um avanço crucial. Cada folha tem tipicamente de 5 a 10 nanômetros de espessura e é separada por espaçadores isolantes. Durante a fabricação, os engenheiros cultivam camadas alternadas de silício e silício-germânio. O germânio serve como um material sacrificial que é removido posteriormente. Após a gravação das laterais, soluções químicas seletivas dissolvem o germânio, deixando espaços abertos que se tornam os canais. Materiais de porta metálica são então depositados para envolver as camadas de silício restantes. O resultado é o design distintivo Gate All Around, porta em toda a volta. A eletrostática define o quão bem um transistor consegue controlar seu campo elétrico interno. Em um FinFET, o gate gerencia 3 lados do canal, mas o 4º lado, conectado ao substrato, permite um pequeno vazamento de campo. Em um dispositivo GAA, o canal é completamente cercado, encurtando a distância entre o gate e cada ponto dentro dele. Isso fortalece o controle do campo e suprime os efeitos de canal curto que normalmente aparecem em geometrias muito pequenas. Permite que os dispositivos operem com menor voltagem, mantendo um alto desempenho. O desenvolvimento dessa nova geometria depende de uma rede de instituições especializadas. O complexo Albany Nanotech da IBM demonstrou pela primeira vez um chip de teste de 2 nanômetros construído a partir de 4 nanofolhas empilhadas. O design alcançou 45% mais desempenho no mesmo nível de energia em comparação com os nós anteriores. A Samsung Electronics adaptou o conceito em uma estrutura fabricável chamada Multi-Bridge Channel FET, ajustando a largura da nanofolha para ajustar o fluxo de corrente. Esses avanços marcam a transição do design de laboratório para a fabricação em escala piloto. Um transistor funciona como uma válvula eletrônica. Quando a voltagem do gate ultrapassa um certo limite, ele forma um campo elétrico que permite que os elétrons se movam da fonte para o dreno. Quanto menor o gate e mais completamente ele envolve o canal, mais preciso se torna o controle. O desafio na escala de 2 nanômetros é manter campos elétricos uniformes dentro de lâminas ultrafinas. Variações na espessura do gate ou na rugosidade da superfície podem causar zonas locais de alto campo que reduzem a confiabilidade. Para evitar isso, os fabricantes usam a deposição de camada atômica, que constrói materiais
uma camada atômica por vez. A ISM International refinou esse processo para obter um revestimento uniforme em cada nanosheet, garantindo uma força dielétrica consistente. A padronização dessas estruturas depende da litografia ultravioleta extrema. Os scanners EUV da ASML definem características muito abaixo de 15 nanômetros, focando a luz ultravioleta através de um complexo sistema de espelhos operando a vácuo. Para alcançar 2 nanômetros, os engenheiros usam padronização dupla e química de resist avançada. Os sistemas de alta abertura numérica de próxima geração da ASML, que devem entrar em produção até 2027, levarão a resolução ainda mais longe. Ferramentas de suporte da Tokyo Electron fornecem revestimento de resist e precisão de gravação que mantém as camadas de nanofolhas perfeitamente alinhadas através de dezenas de etapas de fabricação. Além da geometria, a ciência dos materiais tornou-se decisiva. Os canais de silício estão se aproximando de seus limites de mobilidade e calor. Equipes de pesquisa no CEA-Leti estão experimentando ligas de germânio e estanho que aumentam a mobilidade do portador, mantendo a compatibilidade com o equipamento de deposição existente. O Fraunhofer IZM está desenvolvendo camadas finas de interface térmica que melhoram a transferência de calor entre as regiões ativas e o substrato subjacente. Tais avanços incrementais são o que tornam o processo de 2 nanômetros possível e confiável para uso comercial contínuo. A alimentação pela parte de trás é outro marco importante. Em designs convencionais, a fiação de sinal e de energia compartilha as mesmas camadas superiores, causando resistência e acúmulo de calor. Mover as linhas de energia para debaixo do transistor encurta os caminhos da corrente e reduz a queda de tensão. A IBM e a Intel demonstraram vias traseiras integradas que alimentam cada pilha de nanosheets diretamente por baixo, melhorando a eficiência energética em até 20%. O CEA-Leti está analisando os efeitos térmicos desse design para garantir uma operação estável quando a densidade de energia atinge o pico. Fabricar esses dispositivos exige um controle extraordinário. Cada wafer é inspecionado milhares de vezes usando microscopia eletrônica e difração de raios-x. Modelos de inteligência artificial monitoram os resultados para prever a variação de rendimento. Engenheiros de processo, nos institutos Fraunhofer, estão desenvolvendo sistemas de aprendizado de máquina que correlacionam o tempo de gravação, a temperatura e a química dos gases com a uniformidade das nanoestruturas. Esse controle adaptativo minimiza o desperdício e melhora a consistência da produção em todas as linhas de fabricação. A tecnologia de encapsulamento evoluiu em paralelo. À medida que a miniaturização dos transistores desacelera, os ganhos de desempenho dependem de como os chips são montados. IBM e Samsung estão explorando métodos de ligação híbrida que conectam verticalmente módulos lógicos e de memória com resistência mínima. A Renesas está desenvolvendo plataformas System on Package, que combinam diferentes chiplets através de interconexões de alta precisão. Essas abordagens permitem que componentes especializados trabalhem juntos como um processador unificado, mantendo baixo o consumo de energia na transferência de dados. O gerenciamento térmico é igualmente crítico. Com o aumento da densidade dos nanosheets, pontos quentes localizados surgem em padrões imprevisíveis. O Fraunhofer IZM demonstrou canais microfluídicos de resfriamento embutidos diretamente no substrato de silício. Isso remove o calor de forma uniforme e previne fraturas por estresse térmico. O resultado é uma vida útil mais longa dos componentes e desempenho estável, mesmo sob carga contínua. Avanços como este tornam os chips da próxima geração não apenas mais rápidos, mas também mais duráveis. Cada novo nó de fabricação traz desafios econômicos. Uma fábrica completa de 2 nanômetros pode custar mais de 20 bilhões de dólares. Governos e consórcios da indústria agora estão investindo em conjunto para distribuir esse custo e expertise. Parcerias entre IBM, Samsung, ASML e centros de pesquisa acadêmicos como o CEA-Leti estão ajudando a padronizar ferramentas, compartilhar dados e acelerar a produção piloto.
O modelo de colaboração substitui a competição nacional pela especialização técnica entre organizações que dependem das forças umas das outras. Os projetistas de circuitos também precisam se adaptar. Dispositivos GAA respondem de forma diferente à voltagem do que os FinFETs anteriores, exigindo novos modelos de simulação. Softwares de modelagem compacta estão sendo aprimorados para incluir efeitos de confinamento quântico que aparecem quando elétrons se movem por canais com apenas alguns átomos de largura. Essas ferramentas permitem que os projetistas ajustem as dimensões do gate, espaçamento e limiares de corrente com precisão matemática antes que qualquer wafer físico seja produzido. Os métodos de teste também evoluíram. A sondagem direta não é mais prática nessa escala. Em vez disso, engenheiros usam microscopia de capacitância de varredura e holografia eletrônica para visualizar o potencial elétrico através de nanofolhas. Medições desses instrumentos verificam se cada gate mantém um controle de campo uniforme de cima a baixo. Os dados coletados desses testes alimentam as simulações de fabricação para refinar as etapas do processo na próxima rodada de produção. A mudança para a lógica de 2 nanômetros altera a forma como a energia é utilizada em toda a computação. Transistores menores alternam mais rapidamente e consomem menos energia, reduzindo o gasto total por computação. Quando aplicados a grandes centros de dados, esses ganhos diminuem a demanda elétrica e os requisitos de refrigeração. As melhorias vêm da eficiência física direta, em vez de metas abstratas de sustentabilidade. À medida que as necessidades computacionais se expandem, essas reduções reais de energia tornam-se essenciais. A pesquisa para as futuras gerações já está em andamento. O próximo passo, em torno de 1,4 nanômetros, pode usar canais de nanófios em vez de nanofolhas. O GATT envolveria completamente cada fio cilíndrico, oferecendo um controle ainda maior. Interconexões ópticas podem, em breve, começar a substituir a fiação tradicional dentro dos chips, transmitindo dados como luz em vez de corrente. Circuitos de interface quântica, agora em testes iniciais na IBM e em vários laboratórios universitários, poderiam eventualmente ligar processadores criogénicos à lógica clássica através de pontes fotônicas. Cada nova geração de design de semicondutores força uma reavaliação da física, dos materiais e da arquitetura. A mudança para 2 nanômetros não é uma versão menor do passado, mas um salto estrutural que introduz uma nova forma de controlar a corrente em escala atômica. Em vez de apenas diminuir os FinFETs, os engenheiros criaram uma nova geometria que continuará a evoluir na próxima década. Isso prova que o progresso tecnológico pode continuar mesmo quando os limites físicos se aproximam. Para os espectadores, entender essa mudança mostra por que a próxima onda de processadores será diferente não apenas em velocidade, mas em filosofia de design. Seu desempenho surge da geometria de nanofolhas, do roteamento de energia pela parte traseira e da colaboração entre corporações e institutos de pesquisa especializados em diferentes partes do processo. Cada avanço nos chips modernos reflete essa expertise compartilhada, trabalhando em perfeita harmonia. Ao atingirmos o marco de 2 nanômetros, o design de semicondutores agora se encontra na fronteira entre a engenharia e a física atômica. A troca contínua de conhecimento entre a indústria e a academia garante que a inovação permaneça possível, mesmo quando as estruturas se aproximam da escala de átomos individuais. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.